Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para os que ainda não me conhecem, meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Quer Ler Comigo. Essa semana nós vamos falar sobre uma série de livros escrito por uma doutora. Eu comprei esse box de livros aqui, que é Conheça Sua Mente, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, já faz alguns anos e eu nunca tinha começado a ler ainda. Ele é composto por 3 livros, então é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado, Mentes Perigosas na Escola Bullying e Mentes Inquietas. A doutora Ana Beatriz é uma médica psiquiátrica brasileira. Ela é bem conhecida aí nas redes, ela faz várias palestras, ela participa de vários podcasts, ela tem as redes sociais dela, onde ela fala bastante sobre esses assuntos, principalmente sobre psicopatia. Esse é o primeiro livro que ela escreveu, que fez bastante sucesso. A doutora Ana Beatriz, ela é bem renomada na área da psiquiatria forense e hoje nós vamos falar sobre Mentes Perigosas. Mentes Perigosas foi o primeiro livro da doutora Ana Beatriz, publicado em 2008. Ela trata nesse livro sobre um assunto bastante importante, mas muito negligenciado aqui no Brasil principalmente, que é a situação da psicopatia. De forma bastante clara e objetiva, com uma linguagem bem simples, ela vai descrevendo aqui no livro as características psicopáticas das pessoas. Como que a gente faz para identificar essas pessoas, tanto no nosso meio, no nosso convívio social, quanto no nosso convívio profissional. Ela traz muitos casos aqui que ela própria tratou como psiquiatra forense e outros que foram bastante divulgados na mídia, sobre casos bastante importantes, com bastante violência e muita característica psicopática. O livro ilustra muito como essas pessoas impactam na sociedade como um todo. E esse daqui, que é o primeiro livro que eu tenho dela, ele é composto por 13 capítulos. As publicações mais recentes têm algumas atualizações e a última que eu vi na internet esses dias tem 2 capítulos extras falando sobre psicopatia. Eu quero chamar a atenção de vocês para 2 capítulos bastante importantes aqui, onde ela fala: Psicopata, uma visão mais detalhada, que é a parte 1, e Psicopatas, uma visão mais detalhada, a parte 2. São nesses 2 capítulos específicos que ela descreve bastante sobre as características psicopáticas dessas pessoas, né? O quanto elas são frias emotivamente falando, o quanto elas não se importam, a falta de empatia, o quanto essas pessoas têm de dificuldade em se relacionar emocionalmente com outras pessoas e principalmente o quanto elas afetam a vida das pessoas com essas características muito específicas. Então, a ausência de remorso, a total falta de empatia, a ausência de emoções, elas não sentem tristeza, elas não sentem amor, e muitas vezes essas pessoas estão no nosso convívio muito íntimo. Não é porque existe uma pessoa que tá ali com você o tempo todo, que você de repente é até casado com ela, que ela não apresenta, sinais de psicopatia. A doutora fala muito aqui no livro sobre como diagnosticar essas pessoas que são psicopatas. Ela descreve muito bem que é uma dificuldade muito grande em identificar essas pessoas, porque geralmente os psicopatas que estão nos nossos meios sociais, no nosso convívio social e profissional, essas pessoas elas cometem pequenos deslizes, nos graus mais leves da psicopatia, essas pessoas têm deslizes muito leves. Então é muito difícil de identificar o que é uma pessoa que apenas cometeu um leve deslize ou uma pessoa que realmente tem um sinal psicopático. Essas pessoas que estão nos nossos meios sociais e profissionais, elas têm essa dificuldade muito grande de serem identificadas justamente porque elas estão aqui, no meio, e elas têm essa habilidade de envolver os demais. Elas estão envolvidas em casamentos duradouros muitas vezes, elas estão envolvidas em cargos de confiança em grandes empresas, até na parte política dos países. Então ela fala muito sobre as guerras, o quanto as pessoas que estimulam a guerra, as pessoas que levam os demais a acreditarem que uma guerra é boa, o quanto isso é uma característica psicopática. Porque nenhuma guerra pode ser boa, existem muitos meios de se resolver determinadas situações,
Não precisa ser fazendo uma guerra. 2 outros capítulos que são bastante interessantes e que é de extrema importância no livro são esses 2 aqui. Então, psicopatas perigosos demais e menores perigosos demais. Então, a autora coloca muito bem a dificuldade de se identificar os psicopatas nos meios sociais comuns. E que a maioria dos estudos feitos sobre a psicopatia envolve justamente pessoas que estão dentro do sistema carcerário, que é com essas pessoas que se pode fazer alguns testes, alguns levantamentos, alguns estudos. Então, a grande maioria das pessoas que são identificadas como psicopatas, elas estão dentro do sistema carcerário. Estima-se que 4% da população no geral tem as características psicopáticas. Isso não quer dizer que todos eles vão cometer crimes, mas quer dizer que tem alguma característica psicopática. Que tipo de pessoa pode estar aí nos nossos meios sociais que tem características psicopáticas, mas não necessariamente cometem crimes? Então, existem muitas pessoas que estão dentro das repartições públicas ou mesmo dentro de grandes empresas privadas, que são aquelas pessoas que a gente julga com um pouco de má índole e que acaba pisando em certas cabeças para subir no meio profissional. E essas pessoas às vezes têm características psicopáticas. Aquelas pessoas que costumam se aproveitar dos demais. Então, é aquela pessoa da família que nunca trabalha, é aquela pessoa da família que está sempre encostado em outro. Então, depende do pai, depende da mãe, depende dos irmãos, depende dos tios, porque nunca consegue parar no emprego, nunca consegue se envolver emocionalmente com uma pessoa, não consegue amadurecer. Muitas vezes a gente diz, essa pessoa não amadurece nunca. E às vezes é uma característica psicopática. Essas pessoas, apesar de terem características psicopáticas, podem não ser psicopatas, mas elas também têm o princípio do psicopata, que é se aproveitar dos outros, né? Que é se aproveitar das situações em detrimento do que ele próprio quer. No livro, ela também coloca alguns casos bastante importantes de muita relevância, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E ela coloca um dos casos bastante detalhado, que é o da Daniela Pérez, a atriz Daniela Pérez. Ela era filha da Glória Pérez, uma autora bastante conhecida aqui no Brasil. E na época em que ela foi assassinada pelo colega de trabalho dela, que é o Guilherme de Pádua, ela estava trabalhando numa novela que a mãe dela estava escrevendo. Fala muito, né? Na época principalmente se falou muito o quanto o Guilherme colocava a culpa na Daniela, que ela o procurava, que ela o assediava, que ela ficava atrás dele, e que na verdade esse é um dos sintomas dos psicopatas, que é sempre tentar jogar a culpa no outro, né? Colocar a culpa no outro. Então a autora coloca muito detalhadamente todo esse caso aqui no livro. Eu acredito que a Glória Pérez deve ter lido esse livro antes de ser publicado, porque ela tem uma apresentação no início do livro que foi escrito pela própria Glória Pérez. E é uma história bastante triste, né? A gente consegue ver o quanto aquele rapaz era perturbado psicologicamente e como as características psicopáticas que ela descreve no livro ficam muito afloradas naquele caso. Eu queria que vocês tivessem bastante atenção. Hoje o Guilherme de Pádua, ele já morreu, né? Ele morreu não faz muito tempo, se eu não me engano foi de ataque cardíaco, infarto, uma coisa assim. Mas ele foi solto em 1999, 7 anos depois de ser preso pelo assassinato da atriz Daniela Pérez. Depois do crime cometido contra a filha dela, a autora Glória Pérez teve uma ação bastante importante na sociedade. Ela iniciou um movimento muito importante que tentava mudar o Código Penal brasileiro. Ela conseguiu algumas alterações no Código Penal, principalmente com base no crime cometido contra a filha dela, mas eu queria chamar a atenção de vocês para esse trecho do livro, que é bastante relevante. Em 1999, 7 anos depois do crime, Guilherme e Paula, que era esposa do Guilherme na época do assassinato, foram soltos e atualmente, na época da publicação do livro em 2008, caso voltem a cometer outros crimes, serão considerados réus primários. E aí, aqui, a autora vem e chama muita atenção sobre o quanto o nosso Código Penal brasileiro ele é defasado, né? Ou seja, aqui no Brasil, nenhum crime, nenhum criminoso
cumpre mais que 30 anos de pena. E por mais que seja um crime hediondo, por mais que seja um crime totalmente incabível dentro da sociedade, essas pessoas elas vão sendo soltas antecipadamente por conta do bom comportamento. Então essa é uma bandeira que esse livro também levanta. Enquanto a gente não deveria, nesse momento, estar focado em realizar mudanças no Código Penal, para que essas pessoas fossem literalmente retiradas das ruas e não pudessem voltar a cometer novos crimes. Além desse caso da Daniela Pérez, a autora coloca alguns outros casos bastante famosos. E um deles, eu assisti vários documentários sobre isso, que é do Champinha. Na verdade, é até triste a gente falar sobre o caso do Champinha, porque na verdade o caso é da menina e do rapaz que ele matou. Então, Champinha, na época que ele cometeu os crimes, ele era um rapaz de 16 anos, um adolescente. E que até hoje ele tá preso, mas que não existe de fato uma lei que faça com que ele fique lá. Então, em algum momento, pode sim acontecer desse rapaz, que hoje já é um adulto, voltar para a sociedade mesmo depois do crime bárbaro que ele cometeu contra aquela menina. E isso é bastante assustador quando a gente começa a colocar os pingos nos is. Chegando mais para o final do livro, tem 2 capítulos que eu considero bastante importante. Então, um deles é O que podemos fazer? Onde ela vem descrevendo o que nós, enquanto pessoas comuns, enquanto pessoas normais, podemos fazer para nos proteger, né? Para proteger a sociedade dessas pessoas que são psicopatas. O próximo capítulo é basicamente um manual de sobrevivência. Então, como a gente pode fazer dentro do nosso meio, dentro do nosso convívio social e profissional, para identificar pessoas que têm características psicopáticas, para a gente poder se blindar literalmente dessas pessoas. O quanto a gente consegue fazer para que a gente possa se blindar. Muitas vezes, lendo o livro, a gente consegue enxergar que, puxa, aquela pessoa com quem eu tenho tal contato, ela tem uma característica dessa muito forte. Então, a doutora Ana Beatriz deixa isso muito claro aqui no livro. Não é porque a pessoa tem uma característica muito forte psicopática que ela é uma psicopata efetivamente. Mas é um ponto de alerta para que a gente fique, né, com as anteninhas ligadas e que a gente possa identificar caso a gente tenha contato com essas pessoas. Esse livro, ele é bastante recomendado para as pessoas que têm muito interesse nas áreas de psicologia, psiquiatria, né? Principalmente para as pessoas que gostam desse foco do psicopata. Mas, na verdade, ele é um livro que todas as pessoas deveriam ler. Eu julgo ele um livro extremamente importante para nós enquanto sociedade. Ele faz um favor para nós enquanto sociedade, né? Descrevendo essas pessoas e mostrando como a gente pode fazer, né? Os meros mortais para identificar essas características que podem causar tanto mal, na maioria das vezes para algumas pessoas muito específicas, mas em algumas vezes para a sociedade como um todo. É um livro muito bem escrito, ele traz as situações de maneira muito clara, muito objetiva, com uma linguagem bastante simples. Ela traz todos esses assuntos, todas essas características com um vocabulário bastante simples, não trazendo tantos jargões profissionais da área, né, da psiquiatria, da medicina. Então, ele é um livro acessível para todas as pessoas. Eu acredito que qualquer um deve gostar muito dele, apesar de ser um livro bastante pesado. Se você tem alguma restrição com assuntos muito traumáticos, né, com crimes hediondos, talvez não seja uma leitura para você. Mas ainda assim é um livro que traz muita informação relevante e que eu acho que você deveria tentar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, segue a nossa página lá no Instagram e deixa aqui nos comentários se você já leu esse livro e o que você achou. Um beijo e tchau!